Bom dia, gente, tudo bem? Espero que estejam bem. Bom, nós teremos essa semana algumas atividades, né? Para fazermos, né? Como sempre, começaremos com a atividade de produção textual. Tá? Então, na página 184, inicia aí mais uma autobiografia e o título dela é Liberdade. Então, quando vocês pensam nessa palavra liberdade, o que é que vocês já imaginam? O que é que vem na mente de vocês? Pensem aí. Olhando para as imagens, vocês conseguem identificar quem é essa pessoa que está falando aí nessa autobiografia? Vocês conseguem identificar? Tentem pensar também um pouquinho a respeito disso. Eu não vou dizer quem ele é. Uma pessoa muito importante, mas eu quero que vocês leiam para conhecer um pouquinho sobre ele. E a gente vai, logicamente, depois discutir sobre essa pessoa, certo? Vocês imaginam, com esse título, com a imagem dessa pessoa, vocês imaginam que vai falar sobre o que? Essa autobiografia dele. E de que forma o título Liberdade pode estar relacionado à vida e à história dessa pessoa? O que tem a ver essa palavra liberdade com essa pessoa? Então, façam essas reflexões antes de começar a leitura do texto, que é um texto bem interessante. Ele vai até a página 186 e logo em seguida tem para saber mais sobre a vida dessa pessoa, tá? Não vou falar quem ele é, porque eu quero que vocês descubram. Talvez até vocês já conheçam ele, certo? Enfim. Então, vocês vão ler essa autobiografia e vão responder a atividade que está na página 187 até a página 189. Então, coloquem o título, certo? Autobiografia Liberdade, coloquem as páginas referentes e respondam a essas questões no caderno de produção textual, tá bom? Durante a resolução da atividade, vocês vão ver falando sobre o apartheid. Então, vocês procurem saber, no Para Saber Mais fala um pouquinho sobre o apartheid, mas também procurem saber direitinho o que é que foi esse movimento, que nós também vamos trabalhar um pouquinho sobre ele. Durante a semana ou semana que vem, nós vamos trabalhar sobre isso. Vai depender do nosso tempo, como vai ser essa semana. Viu? Se não for essa semana, semana que vem, a gente já vai estar trabalhando essa temática, certo? Então, respondam essa atividadezinha que está aí em atividade de produção textual. Vocês receberam, junto com as folhas também de vocês, das atividades, uma nova folha do projeto Quem Eu, certo? Que vocês têm que falar sobre vocês mesmos. E o tema dessa semana é Minha Trajetória Escolar. Então, o que é que vocês devem escrever no texto de vocês essa semana? Aí vocês vão escrever sobre quando vocês começaram a estudar, desde pequenininhos, né? A idade, a escola que vocês começaram, como vocês se sentiram, suas melhores professoras, né? Na educação infantil, como você começou a aprender a ler, as matérias preferidas. Bom, vocês vão falar da trajetória escolar de vocês desde quando vocês começaram até hoje. As escolas que você estudou, certo? O que é que tinha de bom nas escolas, o que é que não tinha, o que é que faltava, o que é que... Inclusive, sobre o hoje também, essa nova realidade escolar que vocês estão vivenciando esse ano, que é novo para todo mundo. Acredito que vocês vão ter bastante coisas para escrever nesse diário. Lembrando que vocês têm que escrever a frente toda e só a frente, tá? Então, por isso precisa planejar, escrever no rascunho para poder passar para a folha, para nem ficar sobrando espaço nem faltar, tá? Porque deve conter apenas essas linhas que estão aí na frente da folha de vocês. Escrevam, amarrem lá no papelzinho de vocês. Logo, aí eu vou estar enviando, quando eu enviar a última folhinha, vou estar enviando a capa do nosso projeto Quem Eu, para a gente finalizar e discutir, fazer as leituras direitinho, e depois eu vou devolver logicamente para vocês ficarem com esse material para a vida, né, de vocês. Vocês estão construindo quase uma autobiografia de vocês aí, né? Bom, então essas são as atividades de produção textual dessa semana. Agora a gente vai para a atividade de gramática. Vamos continuando, gente, na mesma temática que a gente vem trabalhando sobre orações.
período composto, orações coordenadas. Então, é por isso que eu acredito que, assim, o correto é que vocês estejam achando tudo, às vezes até chato, não por ser difícil, mas porque já está sendo muito repetitivo. Mas é importante para que fixe bem na mente de vocês o conteúdo, certo? Então, na página 192, vocês vão colocar já o título aí, orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Novamente, estamos aí com as orações coordenadas, tá? Lembrando que orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente, ou seja, elas estão ali no mesmo período, mas cada uma tem a sua própria estrutura, com seu sujeito, com seu predicado, não é uma parte da outra. Então, agora nós vamos ver o que diferencia as orações coordenadas sindéticas das assindéticas, tá? Então, o que é que vai entrar em jogo aí? É a presença da conjunção, viu, gente? Então, vamos analisar aqui. Fiz uma versão abreviada do meu regime normal de exercícios. Me lavei e tomei café da manhã. Vejam aí que essa é um trechinho da autobiografia que vocês acabaram de ler. Bom, esse período é formado por quantas orações? Então, vocês vão analisar, colocar aí quantas são as orações. O que elas expressam? Elas estão querendo mostrar o quê? Alguma delas funciona como termo sintático da outra? Aí vocês vão dizer que sim ou não. Se elas são dependentes ou não da outra, né? E com base nisso, classifica-as em coordenadas ou subordinadas. Como é feita a ligação entre a primeira e a segunda oração do período? Ela é feita por meio de quê? É feita por meio de um sinal de pontuação ou é feita por meio de uma conjunção? E entre a segunda e a terceira? Aí vocês vão também dizer a mesma coisa. Que sentido é estabelecido entre elas, entre todas essas orações? O sentido de quê? Vocês vão colocar. Bom, então, analisando isso, a gente vai ver que algumas orações, elas vão ser ligadas à outra por meio de uma conjunção. Outras não, vai ser ali só uma vírgulazinha, um sinal de pontuação, um ponto e vírgula, que vai estar ligando uma à outra. E ainda existe a que a gente chama, aquela que vem no comecinho, que às vezes também, né, não tem nenhuma conjunção. Então, é isso que vai diferenciar. Quando eu tenho uma oração que ela é coordenada, que ela é iniciada por uma conjunção, ela é coordenada sindética. Quando ela não tem nenhuma conjunção no começo, ela é uma coordenada assindética, certo? Somente isso, viu, gente? Bem simples. Então, quando inicia, por exemplo, com mais, né? Eu já estou cansado, mas vou ler um pouco. Então, estou cansada, a primeira oração, não tem conjunção no início. Então, ela é assindética. Mas vou ler um pouco, inicia com a conjunção mais, ela é sindética. Então, para vocês memorizarem, lembra, ó, sim, sim. Então, ela sim, tem uma conjunção, certo? Esse A de assindética significa não. Lembra da palavra, ó, normal, anormal. Quer dizer que anormal é porque, né, não é normal. Então, esse A significa não. Então, assindética é porque não tem conjunção, certo? Na segunda questão tem outra. Nós nunca havíamos discutido política, mas o nosso vínculo era implícito e eu sentiria falta de sua presença tranquilizante. Quais são as conjunções que ligam as orações coordenadas do trecho acima e que sentido elas estabelecem? Então, anota a conjunção e diz qual é o sentido. Você estudou que as orações coordenadas não são necessariamente ligadas por conjunção, né? Não é obrigado a ter uma conjunção. No trecho acima, a troca das conjunções por sinais de pontuação causaria algum prejuízo no sentido? Então, a gente viu que tem mais de uma conjunção aí nesse período. Se eu tirasse essas conjunções e botasse vírgula, ia mudar o sentido? Então, tentem ler sem essas conjunções para ver se ia alterar alguma coisa. E aí, vocês vão justificar a resposta na letra C, considerando os sentidos da conjunção, né? Dizendo por que mudaria ou por que não mudaria, de acordo com o que você colocou, tá bom? Lembrando que quando tem a conjunção, ela é sindética, quando não tem a conjunção, ela é assindética. Super simples, né? Então, após vocês responderem essas duas questões, que estão na página 192, pula uma linha, coloquem aí atividades, página 193,
até a página 195. Respondam, são 8 questões a respeito disso. Respondam e logo que tiver com ela prontinha, vocês podem enviar para mim, certo? Então, são essas as atividades da semana. Tchau, a gente se vê nas nossas aulas online.